A Klabin vendeu 12% mais papel, papelão e celulose neste trimestre do que no ano passado. A receita subiu, as fábricas bateram recordes de volume. E mesmo assim, a empresa fechou os 3 primeiros meses de 2026 com um prejuízo de quase 500 milhões de reais, revertendo um lucro de 446 milhões de reais, que ela tinha exatamente um ano antes. A ação, que é da maior produtora de papel para embalagens da América Latina, caiu para perto da menor cotação dos últimos 5 anos. Historicamente, quem comprou ações de papel e celulose no fundo do ciclo de preços teve retornos relevantes quando o setor virou. A pergunta que poucos estão respondendo direito é: a Klabin está repetindo essa história? Ou esse prejuízo é o primeiro sinal de um problema maior escondido dentro do balanço? Estamos falando do primeiro trimestre de 2026, os 3 primeiros meses do ano, com resultado divulgado em maio. A Klabin é a maior fabricante de papel para embalagens do Brasil, com 125 anos de história, negociada na B3. Nesse trimestre, a receita líquida foi de 4,946 bilhões de reais, alta de 2% sobre o mesmo período de 2025. Só que o lucro virou prejuízo. O motivo, segundo a própria empresa, foi a combinação de real mais forte frente ao dólar, parada de manutenção numa das maiores fábricas e custos mais altos de matéria-prima. Mas será que é só isso ou tem mais coisa por trás desse número negativo? É isso que vamos descobrir. Vamos ao motor de caixa da Klabin. A receita líquida do trimestre foi de 4,946 bilhões de reais, 2% acima do mesmo período do ano passado, mas 4% menor que o trimestre anterior. Esse número se divide em três negócios: celulose, que faturou 1,409 bilhão de reais, papéis, 1,689 bilhão de reais, e embalagens, 1,794 bilhão de reais. Esse último puxado pelo papelão ondulado, onde a Klabin cresceu acima do mercado brasileiro, 3,6% contra 2,3% do setor, segundo a Empapel, e ganhou participação. O problema aparece na linha de baixo. O EBITDA, ajustado, o que sobra da operação antes de impostos, juros e depreciação, foi de 1,669 bilhão de reais, queda de 10% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A margem EBITDA caiu de 38% para 34%. Em outras palavras, a empresa vendeu mais, mas converteu menos dessa venda em resultado. Por quê? Primeiro, o câmbio. O dólar médio caiu de R$ 5,85 para R$ 5,26 entre os dois trimestres. Valorização do real de quase 10%. Como cerca de 35% da receita da Klabin é dolarizada, essa valorização comeu margem. Segundo, a parada geral de manutenção da fábrica de Monte Alegre, que durou 14 dias e custou 124 milhões de reais diretamente, 14% mais cara que a parada anterior. E o fluxo de caixa livre? Negativo em 404 milhões de reais no trimestre, porque o investimento subiu 39% para 839 milhões de reais, em parte pela modernização da caldeira de recuperação de Monte Alegre, que a própria empresa chama de último. Grande investimento desse ciclo, com conclusão prevista para o fim de 2026. O retorno sobre capital investido, o ROIC, ficou em 9,5% nos últimos 12 meses, queda em relação aos 10,7% de um ano atrás. Sobre o tipo de receita, parte é contratada. Segundo a administração, cerca de 70% da carteira de papelão, ondulado tem contratos de 3 a 5 anos, o que dá previsibilidade. Mas celulose e parte dos papéis seguem como commodity, com preço definido pelo mercado internacional. E foi isso que trouxe a volatilidade deste trimestre. Vamos à estrutura. A Klabin está listada no nível 2 da B3, segmento que exige tag-along de 100%, ou seja, numa venda de controle. Todos os acionistas, incluindo minoritários, têm direito de vender nas mesmas condições dos controladores. O controle é privado da família Klabin, não é estatal, o que dá mais agilidade na tomada de decisão. E há um sinal recente. Em abril, a gestora BlackRock comunicou que passou a deter cerca de 10,003% das ações preferenciais da companhia, como investimento, sem intenção de alterar controle ou estrutura administrativa. Mostra que um dos maiores gestores de recursos do mundo está ampliando a aposta no papel, mesmo após um resultado fraco. Sobre o MOAT, a Klabin é, segundo a própria empresa, a única companhia da América Latina que produz e vende os três principais tipos de celulose: fibra curta, fibra longa e fluff. Isso dá flexibilidade para direcionar a produção para onde o preço está melhor a cada trimestre, algo que concorrentes mais especializados não têm. Ela também é a maior produtora, exportadora e recicladora de papel para embalagens do Brasil, com florestas próprias ao lado das fábricas, reduzindo o custo logístico de madeira. Sobre alocação de capital.
A empresa diz estar no último ano de um ciclo de investimentos pesados que dura quase uma década, sem nenhum projeto de expansão transformacional em discussão no conselho neste momento. Segundo a administração, a partir de 2027 o capex deve cair fortemente, liberando caixa para reduzir dívida ou ampliar dividendos. É uma promessa, e os próximos trimestres vão mostrar se ela se cumpre. Antes de continuar, um recado rápido. Se você gosta de análises baseadas em números, dados e fatos, sem recomendações de compra ou venda, inscreva-se no canal Tese. Toda semana analisamos empresas da Bolsa Brasileira e estamos desenvolvendo uma ferramenta exclusiva para ajudar o pequeno investidor. Inscreva-se, deixe seu link e comentário e faça parte dessa comunidade. Agora, vamos à análise. O real se valorizou fortemente frente ao dólar entre os dois trimestres, de uma média de R$ 5,85 para R$ 5,26, o que pesou contra a Klabin no curto prazo, mas também reduziu o tamanho da dívida em reais, já que mais de 80% do endividamento bruto da empresa está em moeda estrangeira. No mercado internacional de celulose, os preços de fibra curta subiram 9% na China e 12% na Europa em relação ao trimestre anterior, recuperação que ainda não apareceu de forma plena no resultado, porque o preço captado pela empresa segue com defasagem em relação ao índice. O fluff, usado em produtos de higiene, também começou a mostrar sinais de virada de preço. Para o papelão ondulado, o indicador do setor, divulgado pela Empapel, mostrou expedição crescendo 2,3% no trimestre, e a Klabin cresceu acima disso em 3,6%, ganhando participação mesmo num ambiente de demanda apenas moderada. E aqui está o paradoxo central deste trimestre. A Klabin vendeu mais, faturou mais, ganhou participação de mercado em papelão ondulado. A Fitch até melhorou a perspectiva do rating de crédito da empresa de estável para positiva. E ainda assim, o resultado final foi um prejuízo de 497 milhões de reais. As bandeiras amarelas concretas deste trimestre. Primeira, o custo caixa por tonelada veio em 3.340 e R$ 2,00, e o guidance que a própria empresa havia dado para 2026 era de R$ 3.200 a R$ 3.300 por tonelada. Já no primeiro trimestre, o custo está rodando no teto ou acima do que foi prometido ao mercado. Segunda, a alavancagem. A dívida líquida sobre EBITDA em dólares ficou em 3,3 vezes, estável em relação ao trimestre anterior, mas ainda bem acima do patamar considerado confortável para esse tipo de negócio, normalmente abaixo de 2 vezes. Terceira, a cobertura de juros. As despesas financeiras do trimestre somaram 797 milhões de reais, contra um EBITDA de 1,669 bilhões de reais, uma cobertura de pouco mais de 2 vezes, mostrando que uma parcela relevante da geração de caixa operacional está sendo consumida só para pagar juros da dívida. Quarta, o fluxo de caixa livre ajustado dos últimos 12 meses foi negativo em 102 milhões de reais, com um yield de apenas 5,1%, bem abaixo dos 14,0% registrados um ano antes. No longo prazo, os riscos estruturais da tese passam por 3 pontos: concentração em commodities cíclicas, celulose e parte dos papéis tem preço fixado internacionalmente, fora do controle da empresa, o que significa que parte relevante do resultado depende de fatores como demanda da China e variação cambial. Risco climático na base florestal. A própria empresa reconheceu na teleconferência do trimestre que eventos climáticos de 2025 elevaram o custo de fibra e que esse efeito ainda está sendo sentido nos números. Um lembrete de que a operação florestal depende de fatores fora do controle direto da administração. Risco geopolítico via custos. Segundo a própria diretoria financeira, em comentários do call do primeiro trimestre de 26, conflitos internacionais recentes afetam o preço do diesel e do frete marítimo, itens que pesam tanto na logística florestal quanto na exportação via container, canal em que a Klabin é hoje a maior exportadora do Brasil. Por que comprar uma ação cujo custo caixa já furou o próprio guidance no primeiro trimestre, cuja alavancagem em dólar está em 3,3 vezes, bem acima do confortável, e que acabou de reverter um lucro de 446 milhões de reais para um prejuízo de quase 500 milhões de reais? Se a margem caiu de 38% para 34% justamente num trimestre de recorde de volume, o que acontece quando o volume normalizar e o câmbio continuar apertando margem? Resposta: a própria empresa afirma que este é o último ano do ciclo pesado de investimentos e que, a partir de 2027, o capex deve cair fortemente, liberando o fluxo de caixa que hoje está sendo consumido pela modernização da caldeira de Monte Alegre. Os preços de fibra curta e fluff já mostram sinais de recuperação no índice internacional, com defasagem natural, até chegar ao resultado. A Fitch, que acompanha de perto a saúde de crédito da empresa, já revisou a perspectiva para positiva. E o fato de a BlackRock ter ampliado posição logo após esse resultado fraco
mostra que pelo menos um grande investidor institucional está lendo esse prejuízo como passageiro, não estrutural. Voltando à pergunta do início, esse prejuízo é o começo de um ciclo de queda ou o fundo de um ciclo que tende a virar? Os números não respondem isso de forma simples para nenhum dos dois lados. A operação está saudável. Volume recorde, ganho de market share, rating em revisão para melhor. Mas o resultado financeiro está apertado. Custo acima do guidance. Cobertura de juros baixa, fluxo de caixa negativo. Exercício prático. Compare o FCL Yield ajustado de hoje, 5,1%, com o de um ano atrás, 14,0%. Se você acredita que esse número volta para perto de dois dígitos em 2027, como a empresa promete, a ação parece descontada perto da mínima dos últimos anos. Se você acredita que ele fica perto de onde está hoje, o desconto faz sentido. Do lado, otimista. A Klabin é líder em seu setor. Com vantagem competitiva reconhecido, é a única produtora latino-americana dos três tipos de celulose. Tem floresta própria e contratos longos numa parte relevante da receita. O pico do ciclo de investimento já passou, o rating está sendo revisado para melhor e o preço de fibra curta e fluff mostra sinais concretos de virada. Para quem pensa em ciclos longos, este pode ser um ponto de entrada na parte mais desconfortável da curva, exatamente onde, historicamente, ativos de commodity ficam mais baratos. Do lado pessimista, o resultado deste trimestre não foi ruim só por fatores pontuais. O custo caixa já furou o teto do próprio guidance da empresa. A cobertura de juros está apertada em pouco mais de 2 vezes, e o fluxo de caixa livre está negativo há mais de um ano em base ajustada. Esperar a virada de ciclo de commodity é uma aposta em timing, historicamente difícil de acertar. E enquanto isso, a alavancagem em dólar continua em 3,3 vezes. Não é uma dívida confortável. Nenhum dos dois lados está errado. Os mesmos números sustentam interpretações opostas. E é esse tipo de tensão que normalmente antecede movimentos relevantes de preço, em qualquer direção. Vamos aos checklists. Pergunta 1. O setor de papel e embalagens é perene. Sem dúvida. A própria Klabin completou 127 anos de história em abril deste ano. 2 pontos. Pergunta 2. A empresa é líder do setor, sendo a maior produtora, exportadora e recicladora de papel para embalagens do Brasil, e a única companhia da América Latina a produzir os três principais tipos de celulose. 2 pontos também. Pergunta 3. Tag along de 100%. 2 pontos, sem ressalvas aqui. Pergunta 4. O Estado não é controlador da Klabin. O controle é privado, da família fundadora, sem qualquer evidência de interferência política nos documentos. 2 pontos. Pergunta 5. Não há histórico de diluição relevante nos documentos enviados. Pelo contrário, a empresa aprovou uma bonificação de ações no fim de 2025. 2 pontos. Pergunta 6. Sobre insiders comprando, os documentos não trazem evidência de compras por membros da administração neste trimestre. O sinal que existe é institucional, com a gestora BlackRock ampliando posição em ações preferenciais, que não conta como insider. 1 ponto, com essa ressalva registrada. Pergunta 7. A tese é simples de explicar em 2 minutos? Só em parte. A Klabin tem três negócios com dinâmicas diferentes. Celulose e parte dos papéis seguem o preço internacional de commodity, enquanto embalagens têm receita parcialmente contratada. 1 ponto. Pergunta 8. Liquidez acima de R$ 1 milhão por dia? A média do trimestre foi de 107 milhões de reais por dia, muito acima do mínimo exigido. 2 pontos. Pergunta 9. Mais de 10 anos de bolsa? A Klabin é negociada na B3 há décadas. 2 pontos. Pergunta 10. Dividendos consistentes nos últimos 5 anos? Os documentos deste trimestre mostram uma política formal de proventos entre 10 e 20% do EBITDA, ajustado, pagamentos trimestrais e um dividend yield de 5,1% nos últimos 12 meses, uma grande baixa por isso. 1 ponto, com essa ressalva registrada. Somando tudo, a Klabin chega a 17 pontos de 20 possíveis, classificação de muito sólido. Fica a pergunta: você compraria uma ação que vende mais, ganha mercado e tem o rating em revisão para cima, mas que, no mesmo trimestre, perdeu R$ 500 milhões e furou o próprio guidance de custo? No próximo episódio, voltamos para ver se o 2T26 começa a confirmar a recuperação de preços que a empresa promete, ou se o custo caixa segue acima do prometido. Se esse vídeo te ajudou a olhar esse balanço com outros olhos, deixa o like, comenta o seu lado, otimista ou pessimista, e te vejo no próximo episódio da Tese. Todo o conteúdo discutido aqui tem caráter estritamente educacional e se baseia exclusivamente em dados públicos disponibilizados pela CVM e pelas próprias companhias. Nenhuma métrica, múltiplo ou análise apresentada constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. A calibragem de risco e a decisão de alocação
são atribuição fiduciária e intransferível de cada investidor. O mercado é sempre soberano.